generator, and even a helicopter that ran on radio frequencies, a true free energy device that keeps batteries consistently charged. It took me several months to find him, but when I did, it blew my mind. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje o papo é sobre algo que, olha, parece coisa de filme, mas acabou de ser oficialmente certificado. O carro autoalimentado do Maxwell Chikumbutsu. Exato. Uma invenção que usa energia de radiofrequência, RF, do ambiente, né? E que, depois de anos de muito ceticismo, recebeu essa validação lá no Zimbábue pelo HIT e outros cientistas. Pois é, então nossa ideia aqui é explorar um pouco essa história do Chikumbutsu, tentar entender melhor essa tecnologia do carro, o CEF-EV, e claro, pensar no que isso pode significar para o futuro da energia, do transporte, com base no que a gente levantou. Vamos nessa. Vamos lá. A jornada do Chikumbutsu é, nossa, fascinante. Ele começou com uma visão, quase um sonho mesmo, de um carro que não precisasse de combustível nem de recarga. Imagina a ação, né? Total descrença. A comunidade científica, a indústria, todo mundo meio que, sabe, torceu o nariz. Sim, porque a ideia central, captar RF do ambiente, tipo ondas de rádio, Wi-Fi, celular, para mover um carro, parecia desafiar o bom senso. Alguns até falaram que ia contra as leis da termodinâmica, né? Energia tão difusa para mover algo pesado. Exatamente. E não foi fácil para ele. Enfrentou barreiras para patentear, acusações de fraude. As fontes que a gente viu mencionou até tentativas de abafar a coisa por parte das grandes empresas de energia. É que viam ali uma ameaça para o negócio delas, né? Imagina. Anos trabalhando quase sozinho. Mas aí veio essa validação pelo HIT. E isso é o ponto-chave, o divisor de águas. Não foi uma coisa superficial, sabe? Certo. Foi um processo rigoroso. Confirmaram que o carro funciona sem combustível, sem recarga externa e que é seguro, confiável. O mais impressionante é justamente certificar algo que ia contra o que se pensava ser possível. E como ele funciona exatamente? Como essa energia RF vira movimento? Me explica um pouco melhor. Basicamente, o carro tem um receptor especial. Ele capta essas ondas de rádio, de celular, tudo que está no ar, né? Uhum. Aí um sistema interno converte essa energia de RF em eletricidade de corrente contínua, tipo a de uma bateria comum, para alimentar o motor elétrico. Ah, tá. E tem também um sistema para guardar um pouco dessa energia, talvez capacitores, talvez baterias pequenas, para garantir que o carro ande mesmo se a captação variar um pouco, sabe? Entendi. Então a grande sacada é essa, não depender da tomada nem do poço de gasolina, ele meio que se alimenta sozinho do ambiente. Precisamente. Enquanto tiver RF por perto, e hoje em dia onde não tem, né? Pelo menos nas cidades ele teria energia. É uma autossuficiência. Nossa, completamente diferente dos elétricos que a gente conhece hoje. Ainda precisam daquela infraestrutura toda de recarga. Exato. Essa validação, então, deve ter causado um reboliço. Como é que a indústria reagiu, pelo que se sabe? Olha, o que as fontes indicam é apreensão, incerteza. Pensa na Tesla, por exemplo. O modelo deles é todo baseado em bateria, supercharger. Verdade. Se a necessidade de recarga diminui tanto assim, o modelo deles balança, né? E para a indústria do petróleo, aí a ameaça é existencial, né? Ataca direto a demanda por gasolina. Faz todo sentido. É uma tecnologia que, pelo menos em teoria, poderia tornar muita coisa obsoleta, mudar o jogo da energia. Exatamente. E se a gente olha para o quadro geral, as implicações são enormes. A gente está falando da possibilidade de um transporte realmente autossustentável. Os benefícios para o meio ambiente seriam gigantescos, né? Zero emissão local. Ajuda no clima, ar mais limpo e alivia a pressão das redes elétricas, que já estão sentindo o peso dos carros elétricos atuais. E a economia poderia gerar novas indústrias. Com certeza, empresas focadas em captar e converter essa energia ambiente. E socialmente falando, pensa no acesso ao transporte. Poderia democratizar isso, levar para lugares remotos, países em desenvolvimento sem infraestrutura de posto ou recarga. Nossa, é muita coisa. Então, resumindo, essa certificação é mais que um documento. É a validação de uma ideia que era vista como impossível, depois de uma luta danada. Exato. Sinaliza que, talvez, a gente esteja perto de repensar como a gente usa energia para se mover. Perfeito. É mais que um carro, é um símbolo.
da persistência, da criatividade humana. E levanta questões bem profundas, né? Será que a gente está entrando numa era onde a energia está literalmente flutuando ao nosso redor, só esperando para ser usada de forma mais inteligente e sustentável? Uma nova era energética. Quem sabe? E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se a RF Ambiente pode mover um carro, que outras fontes de energia escondidas ou que a gente nem presta atenção aí no nosso dia a dia poderiam ser aproveitadas para revolucionar outras áreas da nossa vida? E a alegação é, nossa, bombástica. Com certeza. Diz que a África estaria produzindo tipo 30 mil carros autocarregáveis por dia, deixando a Tesla para trás. Parece ficção científica, né? Totalmente. Um carro que não precisa de gasolina nem de tomada. Pois é. Então a nossa missão aqui é meio que destrinchar o que essa fonte específica está dizendo. O que exatamente eles alegam? E quais seriam as consequências segundo esse material? Exatamente. Vamos explorar os pontos-chave que eles levantam. Desde essa suposta invenção, né, até o impacto global que isso estaria causando. Tudo baseado só no que está aqui no material que a gente tem. Beleza. O centro de tudo, pelo que está escrito aqui, é um inventor do Zimbábue, Maxwell Chikumbu Sutsu. Ele teria criado um carro que se alimenta sozinho. Isso. A fonte menciona talvez o uso de radiofrequências ambientais, mas não entra muito em detalhe técnico, né? O foco é mais nas implicações mesmo. Não explica o como direito. E o mais doido, não seria só um protótipo. A fonte afirma que a produção em massa já está rolando, ou começando forte. Numa escala impressionante, né? 30 mil por dia. E o material contextualiza isso, que é interessante. Argumenta que, enquanto o Ocidente focava em outras coisas, sei lá, a África teria desenvolvido uma indústria automotiva mais, digamos, pragmática, voltada para a necessidade local. Certo. Cita Marrocos como exportador, África do Sul com um setor robusto, Nigéria com marcas próprias tipo Innoson, Kantanka. O ponto é, carros feitos para durar. Mais altos, para estrada ruim, sabe? Para sobrevivência, como dizem aqui. Um contraste total com o foco da Tesla em alta tecnologia, luxo. Exato. Um foco diferente. E aí, claro, essa suposta disrupção teria causado reações, né? Segundo a fonte. Sim, e aqui a coisa fica bem interessante mesmo. As reações descritas, a China, por exemplo, a fonte diz que viu uma oportunidade estratégica ali. Começou a investir pesado, fazer parceria rápido em vários países, Quênia, Uganda, Etiópia, Nigéria. O objetivo seria escalar a produção e, quem sabe, exportar. Enquanto isso, a reação que o material atribui à Tesla e ao Elon Musk é, primeiro, de descrença, tipo, isso é impossível cientificamente. O que é uma reação esperada, talvez. Sim, mas aí, segundo a transcrição, essa descrença virou preocupação. Até com um tal de projeto Infinite, interno na Tesla, para tentar, replicar algo parecido, autossustentável. Eita. A fonte coloca isso como uma ameaça direta, né, existencial mesmo, para o modelo da Tesla que depende de bateria, de rede de recarga, e que o Musk estaria bem preocupado com essa colaboração China-África. Faz sentido, dentro dessa narrativa. E as implicações que eles descrevem a partir daí são enormes. Gigantescas. Falando numa crise potencial na economia global de bateria de lítio, imagina o impacto nos fabricantes tipo Panasonic, KTL. E nos países mineradores, né? Bolívia, Chile, Congo. Exato. Por outro lado, para a África, o cenário descrito é de um boom. Empregos, orgulho industrial, um modelo de produção que a fonte chama de centrado no humano, valorizando mão de obra qualificada. E o material também foca muito na revolução pro consumidor, o apelo de ter um carro sem custo de recarga, livre da infraestrutura, especialmente em um lugar com eletricidade que não é confiável, né? Nossa, isso muda tudo. Com certeza. A fonte sugere que só a ideia disso já está mexendo com as expectativas no mundo todo, pressionando as montadoras tradicionais de elétricos a correr atrás. Então, resumindo o que essa fonte apresenta, é um cenário de disrupção total, uma tecnologia que teria vindo da África desafiando, toda a indústria de VEs e a economia em volta. Desde a mineração até o modelo de negócio que a gente conhece hoje. Exatamente. É uma narrativa muito forte essa que está aqui.
Pinta um quadro de África não só pulando os combustíveis fósseis, mas talvez saltando direto para uma independência energética na mobilidade. Bem, ousado. É. Isso leva àquela pergunta que a própria fonte meio que deixa no ar, né? Sim. A gente está diante da descrição de um avanço que muda o jogo completamente, redefinindo transporte, energia. Ou será que é uma história, assim, boa demais para ser verdade? Fica a reflexão, né? Sobre o impacto que algo assim teria se essas alegações... Bom, se elas se confirmassem um dia. Exato. Qual seria o real significado disso tudo?